Aprenda a importância de estarmos sempre conectadas ao que foi dito e não ao que estamos vendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, mais um devocional aqui começando, mais um estudo para a nossa vida. E hoje o tema do devocional é: quem busca até o fim, encontra. Pega essa palavra, bota aí no seu coração. O texto está no livro de João, capítulo 20, versículos de 3 a 10. É um textinho um pouco maior hoje, mas é importante, tá? Para você conseguir compreender o que vai ser dito. E a gente vai falar um pouquinho sobre a procura por Jesus, tá? Preste atenção. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela tua vida e nossa vida, pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque tu és tão poderoso e tão bondoso conosco. Nesse momento eu quero te pedir que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos dê entendimento da tua palavra, transforme o que aqui é dito em conhecimento prático para a nossa vida e que a gente possa fazer diferença no lugar em que o Senhor nos colocar. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. O texto de hoje fala assim para nós. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não o encontrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o tempo que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os dois outra vez para casa. Então, só para você entender o contexto aqui, tá? Maria Madalena não acha Jesus. E aí ela comunica aos discípulos, Pedro e outro discípulo, e aí os dois vão tirar a prova com os próprios olhos. O outro discípulo, que não Pedro, vai na frente, entra primeiro e vê realmente que os lençóis estão ali e o corpo não está mais. E aí o que é que acontece? Pedro entra depois e verifica que de fato o corpo de Jesus não estava lá, e depois que eles ali perceberam que não estava lá, eles voltam para casa. Talvez desanimados, talvez convictos de que Maria Madalena tinha visto a verdade, né? Jesus não estava lá. Mas é interessante porque muitas vezes nós esquecemos as coisas que Jesus nos disse, não é? Quando a gente não vê acontecer. Muitas vezes nós não nos lembramos das promessas feitas a nós. Obviamente, precisava haver o entendimento do que Jesus um dia tinha dito, né? Que ele voltaria, ressuscitaria dentre os mortos. Naquela hora, talvez uma tristeza pudesse ter dominado o coração daqueles homens, inclusive de Maria Madalena. Mas aqui eu quero trazer algo para você e bem aplicado ao nosso dia a dia. Preste atenção. Percebe que quando Deus tem algo para fazer em nossa vida, quando uma bênção está para acontecer, quando a promessa está para se cumprir, é provável que momentos de ajustes, de dor também aconteçam. Quando uma mulher está para dar à luz, as dores do parto vêm com muita força, não é? Mas logo em seguida a criança nasce e aí esquece, né? Mulher, a dor e o que foi ruim, porque a alegria é tão maior que o tempo de dor é insignificante. E Jesus aqui estava em outra dimensão já, ele já havia ressuscitado. E muitas vezes a gente, quando está passando por uma decepção, porque eu acredito que tanto Maria quanto os discípulos ficaram decepcionados quando não viram Jesus. Quando a gente está passando por uma frustração, é óbvio que eles esperavam achar Jesus, então é óbvio que eles tiveram as expectativas frustradas. É muito provável que em um momento em que esses sentimentos são dominantes dentro de nós, a gente esqueça o pós, que é a promessa. Talvez, se eles estivessem tão conectados de fato a Cristo, eles lembrariam: o corpo não está aqui. Será? Não é? Mas é mais fácil muitas vezes, em alguns momentos, a gente se comportar com tristeza, com profunda dor, a ponto de esquecer o que Deus já prometeu e o que Deus já revelou. Sim ou não? Sim. E o que é que eu quero trazer para você? Que quando nós insistimos naquilo que Deus já falou para nós encontramos a promessa. Quando nós perseveramos naquela direção que nos foi dada, nós encontramos a resposta. Não é porque a gente não vê que necessariamente não está acontecendo. Muitas vezes não é o momento da nossa visão acontecer,
mas no plano espiritual já está acontecendo, o plano já está se movendo. E é exatamente isso que essa história também nos ensina. Então a gente não pode desistir daquilo que Deus falou para nós ou esquecer daquilo que Deus já falou para nós, porque naquele plano presente a gente não vê coerência, a gente não entende, a gente está tão dominada por nossas emoções, nossa dor, nossa tristeza, que a gente fecha os olhos e os ouvidos para o que Deus já disse que faria. Então, que nessa manhã a gente aprenda a importância de estarmos sempre conectadas ao que foi dito e não ao que estamos vendo. Eu não sei o que é que você está vendo, mas foque no que lhe foi dito. Essa é a mensagem mais importante para você nessa manhã, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um excelente dia. E amanhã eu te encontro aqui mais uma vez, se Deus quiser, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau.